Olá, tudo bem? Estamos aqui dando sequência aos nossos vídeos sobre gestão de riscos. E hoje vamos falar sobre uma provocação, né? Uma pergunta que foi feita, que é a seguinte: gerenciar riscos garante que os incidentes não vão ocorrer? Nós vamos elaborar um pouco melhor essa resposta, claro, mas uma resposta direta a essa pergunta é nem de longe isso vai acontecer, né? Ou seja, gerenciar riscos não garante que os incidentes ocorram. Isso acontece por vários motivos, né? Um deles está relacionado à natureza da gestão de riscos. Uma base conceitual para que essa gestão ocorra, que é o princípio da incerteza, né? Se a gente lembrar de uma das definições de risco, nós temos que o risco é a incerteza durante a busca por um determinado objetivo, ou seja, o efeito dessa incerteza numa busca por um determinado objetivo. Então, se você vai arriscar o seu patrimônio em um investimento, as incertezas que estão ao redor daquele investimento, suponha que você esteja comprando um apartamento na planta, né? Supondo que vai ser mais barato agora e no futuro ele vai ganhar valor, ou você vai morar num apartamento que você pagou por um preço mais baixo. O risco é que a obra atrase, que a empreiteira vá à falência, que demore mais do que você previa, então o mercado imobiliário vai oscilar nesse período e pode ser que você, na verdade, perca dinheiro. Então, um exemplo simples de incertezas que influenciam um determinado empreendimento, uma determinada decisão, um determinado projeto. E a incerteza, ela é, por natureza, né, imprevisível, de certa maneira. A gente consegue lidar com a maioria dos fatores que influenciam a incerteza de um projeto, mas nem sempre isso é possível. Isso significa que, respondendo mais uma vez aquela pergunta, a gente não vai conseguir evitar que incidentes aconteçam. Então, incerteza já é uma base para que essa resposta seja negativa nesse sentido. Uma outra questão está relacionada aos diversos processos de análise, de tomada de decisão durante o processo de gestão de risco. Quer dizer, já tem as incertezas naturais que a gente não consegue controlar. Além disso, quando eu olho para um determinado cenário, eu posso avaliar mal aquele cenário e, portanto, julgar de maneira a menosprezar o risco ou, em algum caso, a superestimar esse risco. Então, o erro de julgamento também vai fazer com que eu tome uma decisão errada em relação a um determinado risco. Outra questão envolvida nesse processo é a determinação dos controles que vão me ajudar a mitigar o risco. Eu posso escolher os controles errados. Eu posso dizer que, por exemplo, eu quero reduzir o risco de despejar efluentes fora das especificações em um corpo hídrico, e para isso estabelecer apenas um procedimento de inspeção visual, né? Esse é um controle que provavelmente vai ser ineficaz no controle daquele risco. E o que me diz o que é certo e o que é errado? Depende, né? Cada cenário tem uma determinada característica e diferentes pessoas vão ter diferentes análises a respeito daquele cenário. Então existe essa variação de percepção, existe a variação no controle implementado e todas as suas características de por exemplo, impotência nessa busca pela mitigação do risco. Existem as diversas incertezas que agem em um determinado processo. Então, quer dizer, com certeza, gerenciar risco faz com que a gente aumente a nossa previsibilidade, a gente aumente a chance de prevenir a ocorrência de determinados eventos na medida em que eu estabeleço controles de monitoramento, de prevenção, de observação, controles de engenharia que eventualmente vão evitar que determinados cenários se manifestem, mas é da própria natureza do risco que ele não seja zero, né? Que ele tenha alguma possibilidade de ocorrência. É uma questão conceitual, né? É impossível ter um risco zero a menos que a gente elimine esse risco. Isso nós vamos tratar em outro vídeo. Tá bom? É isso aí. Espero que tenha sido claro para vocês, né? E se não for, por favor, comente, né? Entre em contato com a gente para discutir melhor esses processos. Até mais. Tchau, tchau.